Em 15 de agosto de 1971, um domingo à noite, o presidente americano Richard Nixon apareceu na televisão para fazer um anúncio que mudaria o mundo para sempre. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Em poucos minutos, com algumas frases bem ensaiadas, Nixon destruiu o sistema monetário global, que havia garantido a estabilidade e prosperidade por décadas. Aquela decisão temporária nunca foi revertida. A inflação explodiu, os salários reais estagnaram, a dívida pública disparou, a desigualdade atingiu níveis recordes, mas o governo cresceu como nunca. Como tudo isso está conectado a uma decisão tomada há mais de 50 anos? E o mais importante, existe uma saída desse sistema? Alguns dizem que o Bitcoin é a resposta, uma moeda digital que, assim como o ouro, não pode ser impressa ao bel prazer dos políticos. Mas antes de falarmos sobre as soluções, precisamos entender o que realmente aconteceu em 1971. O dia em que o dinheiro perdeu a sua âncora no mundo real e os governos ganharam o poder de criar riqueza do nada, transferindo silenciosamente o valor do seu trabalho para as mãos do Estado, das elites financeiras e dos primeiros a receber o dinheiro recém-criado. Uma história que não contam nas escolas, mas que explica o porquê você trabalha cada vez mais e tem cada vez menos. Para entender a magnitude do que foi destruído em 1971, precisamos voltar um pouco no tempo. O ouro serviu como dinheiro por milênios, não porque governos decretaram, mas porque o mercado livremente o escolheu. O ouro é durável, divisível, portátil e, acima de tudo, escasso. Ninguém pode simplesmente imprimir mais ouro. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, as principais nações se reuniram em Bretton Woods em julho de 1944 para estabelecer um novo sistema monetário global. O acordo era simples e engenhoso. O dólar americano seria fixado ao ouro a 35 dólares por onça Troy, e outras moedas seriam fixadas ao dólar. Isso criou estabilidade e previsibilidade nos mercados internacionais. Mas havia uma regra crucial: os Estados Unidos precisavam manter o ouro suficiente para cobrir os dólares emitidos. Era uma disciplina fiscal forçada. E aqui está o ponto crucial que raramente é mencionado. Os Estados Unidos não abandonaram o padrão ouro porque era antiquado ou ineficiente. O governo americano queria financiar a Guerra do Vietnã e programas sociais expansivos sem aumentar impostos. A solução? Imprimir mais dólares do que tinham ouro para cobrir. Outros países, liderados pela França, perceberam a trapaça e começaram a trocar seus dólares por ouro físico. E com isso, as reservas de ouro dos Estados Unidos despencaram. Em vez de agir com responsabilidade fiscal, Nixon optou por mudar as regras do jogo. Ele simplesmente declarou que os Estados Unidos não honrariam mais com seus compromissos. Isso não foi uma reforma monetária, foi um calote global. O que Nixon fez naquele dia foi retirar a última restrição que impedia de governos gastarem sem limites. Como havia previsto décadas antes o economista Ludwig von Mises, sem essa âncora, os políticos inevitavelmente cederiam à tentação de resolver problemas imprimindo dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu. Os efeitos do abandono do padrão ouro foram imediatos e devastadores. Entre 1971 e 1980, a inflação nos Estados Unidos disparou, chegando a mais de 13% ao ano. O preço do ouro explodiu, de 35 dólares para mais de 800 dólares por onça Troy, uma prova incontestável da desvalorização do dólar. Mas a inflação não é apenas um número abstrato. É um imposto invisível que rouba silenciosamente a riqueza dos cidadãos comuns.
Se você guardou $1.000 debaixo do colchão em 1971, hoje esse dinheiro compra menos de $150 em valor real. Seu trabalho, suas economias, seu futuro, tudo confiscado sem um único voto no Congresso. E quem se beneficia desse sistema? Primeiro, os governos, que podem gastar muito além do que arrecadam em impostos. Desde 1971, os gastos estatais como percentual do PIB explodiram, permitindo a expansão sem precedentes da máquina estatal. Segundo, o setor financeiro, que prosperou como nunca na história. Os bancos agora podem criar dinheiro do nada através do sistema de reservas fracionária, enquanto são resgatados quando suas apostas dão errado. Terceiro, os primeiros a receber o dinheiro recém-criado, que podem gastá-lo antes que os preços subam. Não é coincidência que a desigualdade econômica tenha disparado desde 1971. O economista francês Frédéric Bastiat disse que o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos os demais. O fim do padrão ouro removeu o último obstáculo a essa ficção. Sem a disciplina do ouro, os ciclos econômicos tornam-se mais intensos e frequentes. A estagflação dos anos de 1970, a crise das saving loans nos anos 80, o estouro da bolha.com que quebrou mais de 500 empresas no ano 2000, a crise imobiliária de 2008 e a pandemia de 2020. Cada crise é resolvida com mais impressão de dinheiro, criando uma espiral de dívida, inflação e desigualdade que parece não ter fim. E talvez o mais preocupante, o poder dos bancos centrais cresceu exponencialmente. Diante desse cenário sombrio, a pergunta inevitável é: existe uma saída? Alguns defendem um retorno ao padrão ouro. Embora essa ideia tenha mérito, há desafios práticos significativos. Os Estados Unidos não têm ouro suficiente para lastrear toda a moeda em circulação. Para fazê-lo, o preço do ouro teria que subir para algo como $50.000 por onça Troy. Além disso, o sistema financeiro global está tão viciado em estímulos monetários que uma transição abrupta poderia causar uma depressão severa. Mas há uma alternativa que está ganhando força: o Bitcoin. Um programador anônimo usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin como resposta direta ao colapso financeiro de 2008 e às falhas do sistema monetário fiduciário. O Bitcoin compartilha características-chave como ouro, como a garantia de escassez. Nunca haverá mais de 21 milhões de Bitcoins, um limite codificado em seu protocolo. Nenhum presidente, nenhum banco central pode mudar isso. Ele tem custo de produção. Assim como a mineração de ouro requer trabalho real, o Bitcoin requer energia significativa para ser minerado. E há independência de autoridades centrais. O Bitcoin não pode ser confiscado ou censurado por governos. Além disso, o Bitcoin também tem vantagens sobre o ouro, pois é divisível até 8 casas decimais, pode ser transferido instantaneamente pelo mundo, é impossível falsificar e não requer armazenamento físico ou custo de segurança. O Bitcoin não é perfeito, sua volatilidade ainda é alta e há questões regulatórias a serem resolvidas, mas representa a primeira alternativa viável ao monopólio estatal sobre o dinheiro em gerações. Além do Bitcoin, existem medidas que podemos apoiar: a eliminação de impostos sobre moedas e metais preciosos, permitindo que compitam livremente com a moeda fiduciária, a auditoria completa e transparente dos bancos centrais, leis de orçamento equilibrado que impeçam governos de gastar mais do que arrecadam, e educação financeira para que as pessoas entendam como o sistema monetário atual as empobrece. O abandono do padrão ouro em 1971 não foi um evento técnico ou inevitável. Foi uma decisão política que beneficiou o Estado às custas dos cidadãos. Entender isso é o primeiro passo para recuperar nossa liberdade financeira. O segundo é agir.
Como disse o economista Friedrich Hayek, não tenho esperança na política, mas tenho esperança na redescoberta de normas liberais que façam a política inofensiva. O Bitcoin e outras inovações financeiras descentralizadas podem ser essa redescoberta, uma forma de restringir o poder do Estado sem depender da boa vontade dos políticos. A história monetária não acabou em 1971. Estamos apenas começando um novo capítulo, e dessa vez podemos escrever as regras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e familiares que precisam entender por que o seu dinheiro vale cada vez menos. E nos comentários me diga, você acredita que o Bitcoin pode ser um substituto viável para o dinheiro fiduciário? Ou prefere o bom e velho ouro? E você, quer trabalhar com a internet e não sabe por onde começar? Para saber mais, clica no link na descrição desse vídeo. E assim como eu, conquiste de vez a sua renda online e a tranquilidade financeira. Quer saber como o Putin conseguiu não quebrar a economia da Rússia durante a guerra atual da Ucrânia? Clica no vídeo que vai aparecer agora na sua tela. E eu te encontro lá daqui a alguns instantes. Fique com Deus e até lá!